Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quinta-feira o diretor executivo do Hospital Ouro Branco e também presidente da Federação das Santas Casas do Estado, André Emílio Lagman. Bom dia, André, é um prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes e sempre um prazer estar aqui e agradecer sempre ao espaço que a Tirol nos permite para a gente conversar um pouco com a nossa comunidade. Falar de saúde é um tanto sempre complicado, né? A gente principalmente hoje ainda ouvia informações nos noticiários televisivos de problemas. Normalmente o que são apontados e apresentados são os problemas, né? Exatamente. A gente viveu até uma situação aí atípica há poucos dias, que ainda gera notícia, que acabou acontecendo em Lajeado, né? Porque o pronto atendimento ele é sempre um local assim bastante tenso, porque as pessoas que o procuram são normalmente pessoas que estão em algum risco iminente, estão se sentindo mal, e aí gera uma ansiedade, uma tensão. Mas também acabam não aceitando, às vezes, o que o laudo clínico aponta, né? E aí, em Lajeado, aconteceu essa situação do cara incendiar ali, inclusive colocar em risco pessoas que não tem nada a ver com a história, que estão ali fazendo um trabalho, né, André? Mas isso expõe um pouco essa questão da saúde, né? Sem dúvida, é uma primeira necessidade da população, né? Eu sempre digo que o tripé social é a saúde, ou melhor, é a educação, a saúde e a segurança, né? Tendo a educação num nível bastante desenvolvido, com certeza nós vamos ter melhores condições de saúde, acesso à saúde e menos violência e uma melhor segurança, né? Então a saúde faz parte desse tripé social básico que as pessoas precisam e necessitam, né? E realmente há uma dificuldade muitas vezes de acessar esse serviço. Se nós formos olhar em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, os hospitais em muitas cidades são a única porta de acesso que a população tem. E tivemos esse fato inusitado aí no Vale, que gerou uma repercussão nacional, inclusive, que é lamentável, né? De fato, se havia uma insatisfação ou não atendimento de uma expectativa daquele paciente, daquele familiar, enfim, a solução não era aquela que acabou sendo dada por ele, né? Tanto é que gerou uma situação que, inclusive, não permitiu ainda a reabertura plena do serviço e que está causando um transtorno muito grande. Eu acho que o caminho não é esse, sem dúvida alguma, independentemente de qualquer argumento, o caminho não é esse para solucionar o problema, né? Nós sabemos que os serviços de urgência e emergência, via de regra, são serviços que têm uma procura muito grande, justamente por isso, por serem a porta aberta, né? Vamos olhar aqui em Teutônia, é a única porta aberta nas 24 horas do dia, e nós aqui fazemos já de longa data um trabalho de classificação de risco no acolhimento das pessoas que nós lá atendemos, e nós temos identificado que 70% das pessoas que vão lá não são casos de urgência e emergência, né? São casos que precisam sim de um atendimento, sem dúvida alguma precisam, serão atendidas, mas que efetivamente nós não conseguimos atender na velocidade que essas pessoas querem, né? E também nesses serviços é importante sempre observar que é um local onde você não tem um tempo padrão de atendimento, não é um consultório que em 5 ou 10 minutos você tem o seu problema resolvido. Há atendimentos que, digamos assim, que não são de urgência e emergência, que vão ser mais... o tempo da consulta é mais rápido, mas também as situações de urgência e emergência, né? Nós tivemos, inclusive, na semana passada, uma situação de um paciente que foi atacado por um animal, né? E que teve que fazer uma sutura que levou quase 1h30. Então, quer dizer, um médico ficou exclusivamente trabalhando durante 1h30 nesse paciente, né? Hoje nós estamos com um paciente internado ali na urgência e emergência, hoje, dia 19, agora, 8 horas da manhã, que já está completando quase 30 horas na sala de observação, aguardando um leito de UTI, um caso grave, bastante grave, delicado, né? Uma pessoa jovem que precisa de um leito de UTI, e que nós não estamos conseguindo, que nós já cadastramos na Central de Leitos do Estado
e que nós não estamos conseguindo porque não há vaga no estado para esse caso específico que esse paciente precisa. Então esse paciente está lá, ele requer um monitoramento permanente da equipe de enfermagem e constante, periódico, de tempo em tempo dos próprios médicos que atuam ali na urgência e emergência. Então são situações realmente graves que são do perfil que nós temos que atender, ou seja, urgência e emergência, né? Hoje nós atendemos a todos, seja uma consulta simples ou um caso de urgência e emergência, todos eles são atendidos, mas como eu disse, às vezes nós não conseguimos atender na velocidade que as pessoas esperam, né? Nós sabemos que as pessoas precisam, né, mesmo que não seja algo grave, mas para a pessoa naquele momento é a necessidade que ela tem, o hospital vai tentar de todas as formas possíveis atender, mas precisamos sempre ter em mente, partir do princípio de que lá é o local para atendimento das urgências e emergências, né? Então isso é muito importante que a população tenha consciência disso. É um local para atendimento de urgência e emergência e nós vamos priorizar sempre isso. Precisamos priorizar isso, inclusive nos contratos que temos, no contrato que temos, onde recebemos recursos tanto do Estado quanto especialmente da União, há o pré-requisito de ter que fazer a triagem, ou seja, classificar as pessoas independentemente da idade, que muitas vezes nos cobram também, mas é uma pessoa de idade ou é uma criança, mas se ela naquele momento não estiver numa situação de risco, ou seja, com sinais vitais alterados, ela vai entrar na fila. Nós precisamos priorizar realmente quem está com sinais vitais, temperatura, pressão, dor, alterado, ou muitas vezes um paciente que é trazido pelas ambulâncias, né, tanto do SAMU como dos bombeiros ou das próprias prefeituras, ou mesmo quando alguém no carro próprio traz alguém, nós vamos priorizar aqueles casos que são de urgência e emergência, né? A forma de avaliação da triagem que às vezes a população não entende, e aí os sinais vitais são importantes. Se ela apresenta um quadro estável de pressão, de temperatura, tudo já demonstra que de certa forma existe uma normalidade, pelo menos no seu funcionamento do organismo, né? Mas claro que vai ser investigado a dor que está sentindo ou qual é a situação que se apresenta. Eu acho que nós evoluímos bastante, nós já temos, se nós olharmos para trás e fizermos uma avaliação do que nós temos hoje, do que nós tínhamos há 10 anos atrás, eu digo que nós evoluímos bastante, né? Nós temos uma equipe maior, uma estrutura física mais qualificada, mais condições de diagnóstico para os médicos, mais médicos especializados em diversas áreas que dão suporte àqueles médicos do plantão. A última inovação, vamos dizer assim, que nós fizemos, ou a qualificação no serviço, foi agora no final do ano passado, na metade do ano passado, quando nós colocamos 2 enfermeiras numa pré-triagem, num pré-acolhimento. Ou seja, quando a pessoa já chega ali na recepção, já faz a abertura da ficha ali de atendimento, já tem uma enfermeira lá que já vai verificar os sinais ali, já tentando identificar de alguma forma se aquela situação é uma situação de risco ou não, já tentando agilizar esse atendimento. Isso não é 24 horas, né? De noite ainda não temos esse atendimento, mas na parte da manhã e na parte da tarde sim, e tenho certeza que isso ajudou em muito a qualificar o serviço, né? Mas o importante é entender que é um serviço de urgência e emergência e que o tempo de atendimento a uma pessoa é variável. Por se tratar de urgência e emergência, as situações de urgência e emergência, em muitas delas, exigem um tempo maior, né? Como eu disse há pouco, uma sutura ou um paciente que está lá, por exemplo, já há mais de 30 horas esperando um leito de UTI agora, ele precisa de uma atenção que é maior do que uma simples consulta que em 5 ou 10 ou 15 minutos pode ser resolvida, né? Aproveitando sua presença aqui, só para também esclarecer e até levar essa informação para a comunidade, com a Operação Mãos Sujas deflagrada no último dia 28, os contratos todos foram suspensos, pagamentos suspensos, né? E aí entrava a questão hospital também, que pelo menos foi divulgado. Esse pagamento agora já foi normalizado, já aconteceu? Importante dizer que foram suspensos pagamentos, né, até onde nós temos conhecimento pela imprensa, falo aqui pelo que eu também tenho de informações da imprensa, não só do hospital. Não, todos, né? São diversos contratos, Isso. não só da área da saúde, também claro, de outras áreas que foram suspensos. Sim,
o município conseguiu a autorização do Poder Judiciário para fazer liberar os pagamentos, tanto com recursos próprios do município, que já aconteceu na semana passada. Como o hospital tem um fluxo de caixa muito apertado, realmente nós acabamos atrasando inclusive o pagamento dos salários dos funcionários em quase uma semana, mas tivemos a compreensão deles e também conseguimos efetuar esse pagamento ainda na quarta-feira da semana passada. Já ontem recebemos um primeiro repasse de recursos do Estado, né, porque pela gestão plena agora os recursos do Estado e da União eles vêm direto para o município, eles não vêm mais para o Estado e do Estado para o hospital. Então o nosso contrato é com o município, então também recebemos esse pagamento ontem, assim como deveremos estar recebendo provavelmente amanhã e outro na semana que vem, oriundo de repasses de recursos tanto do Estado quanto da União, apesar dos atrasos do Estado, diga-se de passagem. Normal. Bom, até falando nisto, agora como presidente então da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, estamos num ano que vamos ter aí o período eleitoral, né? E na verdade, como presidente dessa federação, representando muitas outras entidades, fazendo uma avaliação assim das entidades representadas, a realidade é mais ou menos a mesma, os problemas são os mesmos, como é que é essa situação? Bem, Fabiano, a federação é uma entidade associativa, sindical, que representa os hospitais filantrópicos do Estado. Eu já ocupava o cargo de vice-presidente da entidade, já em 2 mandatos. O mandato lá é de 3 anos, então por 2 mandatos eu já ocupava o cargo de vice-presidente. Neste mandato que se encerrou agora em abril, no ano de 2016, no final de 2016, o presidente da entidade, que era no Hospital de Caxias, teve que se afastar por motivos pessoais, e eu já vinha ocupando então o cargo de presidente ao longo do ano de 2017, e tivemos agora então a oportunidade de sermos eleitos, né, com os demais colegas que compõem essa diretoria para um novo mandato de 3 anos, né? Somos entre 12 dirigentes que ocupam essa diretoria da federação. Como eu disse, o mandato é de 3 anos. Na verdade, a federação ela é eleita pelos 5 sindicatos que a mantêm, né? Então nós temos um sindicato aqui no Vale do Taquari, um no Vale do Rio Pardo, um na região noroeste, um no Vale dos Sinos e o outro sindicato que representa todas as demais regiões do estado. Então esses 5 sindicatos indicam cada um representantes que então são da onde sai a diretoria eleita, né? E nós temos aqui da região, além de mim, que ocupa o cargo de presidente, nós temos o Cristiano Dickel, do Hospital Bruno Born, que também é membro dessa diretoria. Temos os colegas do Vale do Rio Pardo, o Jonas, do Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, do Hospital de Encruzilhada do Sul, também é da região do Vale do Rio Pardo, do Hospital de Cachoeira do Sul, que também é da região do Vale do Rio Pardo, também do José Clóvis Soares, que representa o Hospital São José aqui de Arroio do Meio, que também faz parte. Então a nossa região até tem uma representação importante nesse segmento. São 272 hospitais no estado que são dessa natureza, de ou Santa Casa ou associações comunitárias ou entidades religiosas que mantêm esses hospitais. Nós temos 180 hospitais que são associados à federação, então praticamente 70% desses hospitais são associados à federação, e fazemos a busca da defesa dos interesses dessa entidade, né? Aqui no Vale do Taquari, importante também dizer que nós somos 20 hospitais aqui no Vale do Taquari ainda. Desses 20 hospitais que nós temos aqui, 13 são de pequeno porte. Então nós temos 20 hospitais na região, 13 são de pequeno porte, que significa são hospitais com menos de 50 leitos. Então a grande maioria, que são hospitais que cumprem um papel importante, mas que também nós precisamos ter um olhar, porque essa realidade de ter 13 de 20 como sendo de pequeno porte também é a realidade do estado, né? Se a gente for olhar desse universo de 272 hospitais, nós temos no estado 117 que tem menos de 50 leitos. Então esses hospitais eles são representativos
e ao mesmo tempo é uma categoria de hospitais que tem uma dificuldade muito grande de se manter. São hospitais que às vezes ficam em cidades pequenas, que têm poucos médicos, às vezes têm dificuldade de trazer novos médicos justamente por não terem uma população tão grande referenciada, por terem às vezes dificuldade de implantar serviços mais avançados tecnologicamente que possam atrair novos médicos. Então, como entidade, nós vamos ter um olhar bastante grande sobre esses pequenos hospitais, porque eles também são a maioria desse universo de hospitais, né? E esse segmento de hospitais filantrópicos, ele no estado, ele é muito importante, né? Por essa representatividade, considerando que nós somos 497 municípios no estado, é isso, né, Fabiano? 497 municípios. Então, 272 hospitais são filantrópicos, e em mais de 200 cidades nós vamos verificar que o único hospital é um hospital filantrópico, ou seja, um hospital como o Hospital Ouro Branco aqui em Teutônia, e como aqui em toda a nossa região, só temos um hospital em Lajeado, um hospital em Estrela, um hospital em Encantado. Então essas entidades são importantes, e elas também respondem hoje por mais de 70% do atendimento SUS no estado, né? Estes hospitais filantrópicos. Nós temos alguns hospitais públicos no estado, mas que ficam em Porto Alegre. Estou falando do Hospital de Clínicas, estou falando do Hospital do Grupo Hospitalar Conceição. São grandes hospitais, mas que ficam situados em Porto Alegre. Então, no interior nós não temos essa estrutura, a não ser em Caxias, temos lá o Hospital Geral, que também é um hospital público, mas no interior nós não temos essa estrutura. Então, quem realmente permite o acesso à população ao Sistema Único de Saúde são essas santas casas, hospitais comunitários, ou inclusive, principalmente também, nós temos uma história muito grande das congregações religiosas que mantêm inúmeras casas ainda funcionando aqui no estado, inúmeros hospitais. E agora, neste ano aí, vai ser realizado Com Saúde 2018. Isso, na verdade, vai acontecer lá em setembro, em Bento Gonçalves, onde que vão ser ouvidos, então, os que então estarão como candidatos ao governo do estado. Exatamente. A federação, então, nós temos, importante dizer que a diretoria toda é voluntária, né? Todos nós, dirigentes que lá atuamos, somos voluntários, não temos nenhuma remuneração lá, no papel que desempenhamos como membros da diretoria lá. O papel da federação é representar então esses hospitais. A federação hoje tem um quadro de 8 funcionários na sua sede lá em Porto Alegre. Não é uma sede própria, é uma sede alugada, e temos lá uma assessoria jurídica, temos uma pessoa que faz o relacionamento com os órgãos públicos, uma pessoa que faz o relacionamento com as entidades privadas, uma assessora de imprensa, e temos um departamento de eventos, né, de cursos e treinamentos, que é muito importante. No ano passado, mais de 1.000 funcionários dos nossos hospitais do estado participaram de algum treinamento lá na federação. Então, historicamente, a federação tem primado pela qualificação nas equipes de trabalho dos hospitais, e um dos principais eventos é o Com Saúde, que é o Congresso dos Hospitais Filantrópicos do Estado, que vai acontecer em sua 13ª edição. Nós já realizamos 12 edições, normalmente ele acontece a cada 2 anos. Então agora, a última edição foi 2013, 2015 acabou não sendo realizado, porque já foi um ano de extrema dificuldade financeira, de crise que nós começamos a viver no setor, que ainda estamos absorvendo e tentando sair desse cenário, e inclusive um dos temas vai ser esse, né? Quais são os caminhos que se desenham para o segmento de saúde, né? Então, vai acontecer em setembro, é esperado com muita expectativa, é o grande evento que nós temos do segmento. Também é um momento de encontrar colegas de outras regiões, trocar experiências, né? E a federação vai estar trazendo uma série de pessoas conhecedoras de gestão em diferentes áreas para trazer conhecimento para nossos hospitais. E, obviamente, como nós estamos no ano eleitoral, nós não vamos perder a oportunidade, como já foi feito em anos anteriores, quando o ano de eleição a governo do Estado, de trazer os postulantes ao cargo de governador, ou seja, os candidatos ao governo do Estado, estarão já a partir dessa próxima semana sendo feitos contatos com os partidos, embora nós não tenhamos oficialmente ainda a nominata que vai concorrer, mas sem dúvida alguma já vamos estar iniciando os contatos com os partidos para que esses candidatos ao governo estejam em Bento Gonçalves nos dias 12, 13 e 14, que é quando ocorre esse evento, para que eles possam falar de quais são as suas
os seus projetos e planos para a área da saúde, e nós também, obviamente, que vamos apresentar a nossa pauta, e aqui no Governo do Estado, sem dúvida alguma, uma das principais pautas é a busca da regularidade de pagamentos, né? Hoje nós ainda convivemos com um quadro muito instável. Ontem nós aqui, o Hospital Ouro Branco, recebemos a metade dos pagamentos de janeiro, referentes a recursos do Estado. Me parece que na semana que vem será pago o saldo de janeiro, e também existe uma expectativa de receber fevereiro. Então eu estou falando hoje de R$450 mil que o Hospital Ouro Branco tem a receber de janeiro e fevereiro, e março, que já venceria também até a próxima segunda-feira, dia 30. Então essa irregularidade de pagamentos por parte do Governo do Estado ainda é um problema que causa uma aflição muito grande, considerando que nós estamos num ano de eleições, né? E a gente vê que a situação econômica financeira do Estado não se altera, né? Realmente é um quadro que não se vislumbra uma solução imediata, né? E até existe uma expectativa muito grande do que os candidatos ao governo venham a propor nessa questão, que é o equilíbrio das contas financeiras do Estado. Sem dúvida alguma, o próximo governador não vai conseguir fazer algo diferente, imagina-se, pelo que se acompanha até o presente momento, que não seja a busca do equilíbrio da receita e despesa do Estado, para que o Estado possa honrar com seus compromissos, né? Especialmente com os hospitais, com a educação, com a segurança, que é hoje a grande aflição da população, né? E nós, hospitais, queremos buscar justamente isso. No primeiro momento é a regularidade dos pagamentos, e posteriormente, sim, buscar de alguma forma algum recurso extra do Estado, como nós já tínhamos nos moldes do incentivo hospitalar, que possa vir para complementar a tabela do Sistema Único de Saúde, que é quem remunera os serviços hospitalares, e que é uma tabela defasada, que não vem sofrendo reajustes, e fazer com que essas políticas, tanto da regularidade do pagamento como de recursos complementares por parte do Estado, sejam políticas de Estado, e não apenas uma política de um governo que começa no dia 1º de janeiro de um ano e termina no dia 31 de dezembro, quando encerra-se o mandato daquele governador. Então, que essas formas de remuneração e essa regularidade de pagamento sejam uma política de Estado, ou seja, de forma permanente, para que nós, hospitais, enfim, todos os fornecedores de serviços que são prestados ao Estado, possamos nos programar, nos planejar e manter de forma regular os nossos serviços, especialmente na saúde, dar uma regularidade de atendimento que muitas vezes fica ameaçada, né, em vários momentos em que os hospitais acabam tendo que, inclusive, reavaliar a continuidade ou não de um ou outro serviço em função dessa irregularidade de pagamentos que ainda persiste. Diretor executivo do Hospital Ouro Branco e também presidente da Federação das Santas Casas do Estado, André Emílio Lagermann, conversando conosco. Quero desejar êxito nas suas funções sempre, e o espaço da Rádio Tirol está sempre aberto, sinta-se sempre convidado também a usar o nosso espaço. Agradeço, Fabiano, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. É muito importante nós podermos falar dos serviços do hospital, como conversamos hoje aqui no início, né? Fazer alguns esclarecimentos que são importantes. Dizer que nós estamos sempre à disposição, inclusive da comunidade que está nos ouvindo. Se há dúvidas, se há questionamentos, a direção está sempre aberta para o diálogo, para o esclarecimento e para a construção de um atendimento melhor, que sem dúvida alguma vai beneficiar toda a comunidade. E agradecer também ao espaço de poder falar um pouco da federação. Afinal de contas, muitos dos problemas que atingem e dificultam muitas vezes o nosso trabalho, esta entidade, a federação, que representa politicamente e institucionalmente os hospitais do Estado, tem em seus propósitos de buscar melhores condições para que esses hospitais todos do Estado tenham melhores condições de trabalho, né? Falávamos de um episódio que aconteceu aqui na região, muito desagradável, né? E que não é a solução, não é o caminho. Sem dúvida alguma temos que repreender esse tipo de ação. Não é por aí que nós vamos resolver o problema, pelo contrário, agravou e criou um problema que ainda não está resolvido, né, e que acaba prejudicando toda a população. Então, a federação é um mecanismo institucional legal que representa as entidades e que busca, junto às autoridades, aos nossos representantes políticos, melhores condições para que nós possamos desenvolver melhor
o trabalho dos nossos hospitais. Então, muito obrigado ao espaço aqui na Rádio Tirol para que a gente possa estar conversando aqui com vocês. Sempre convidado. Obrigado, um bom dia. Bom dia.